Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você estará vendo essa aula, querido ensino médio e nono ano. Nono ano, guarda essa aula, tá? Com muito carinho, porque a gente vai usar lá na frente, tudo bem? Então, nós vamos começar o nosso assunto de hoje, que é xilogravura. O que essa palavra quer dizer? Xilo, madeira, gravura, óbvio, né? A imagem, a gravura. Essa técnica foi trazida para a gente aqui para o Brasil pelos portugueses, mas ela, é muito mais antiga, já era utilizada lá na China, no Japão, eles já conheciam essa técnica. Nós aqui vamos trabalhar a xilogravura em dois momentos. Vamos trabalhar essa xilogravura feita pelos nossos artistas populares e vamos trabalhar essa xilogravura também feita pelos nossos artistas já consagrados, com exposições em museus, vindos das faculdades de artes plásticas e artes de uma maneira geral, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de uma xilogravura. Ela é feita na madeira, mais para frente, na nossa próxima aula nós vamos ver os materiais, tá, que são feitas essas xilogravuras. E aqui o que você tem? Você tem essa gravura feita na madeira e ela é pequena, ela não é muito grande, no caso dessa, e você tem o universo desse homem do campo. Tá? Então você tem, né, a família montada aqui no burrinho, as duas pessoas, os pássaros, os cactos, e você pode observar que você tem uma figura de um desenho, de uma linha muito simples e sem planos, né? Parece que está tudo amontoado um em cima do outro, né? A falta de planos nessa xilogravura aqui mais popular. Não está indo. Foi. Então, aqui você tem o início dessa xilogravura. Como é que ela é feita? Você precisa de um pedaço de madeira, você precisa de materiais, né, específicos, chamados goifas, também conhecido como faquinhas no popular, e você vai trabalhando esse desenho na própria madeira. Você pode fazer esse desenho a lápis, bem clarinho, e depois sulcando essa madeira, perfurando essa madeira, ou se você já tiver muito domínio da técnica, você já vai fazendo direto. Esse processo aqui é chamado de entintamento. Como é que ela vai funcionar? Você vai pegar um rolo, passar a tinta sobre essa madeira, tá? Que vai funcionar como se fosse um carimbo. Você bota o papel e tira a imagem. Qual é a grande vantagem da xilogravura? Você pode fazer quantas imagens você quiser a partir de uma mesma forma, né? A partir de um mesmo modelo. Aqui um exemplo, tá? Daquilo que eu disse. Então você tem a madeira, você, né, fez o entintamento, passou a tinta e você depois coloca esse papel e sai como se fosse um carimbo, tá? Aqui vocês vão observar que a cor mais utilizada é a cor preta, pela facilidade. Daqui para frente a gente vai ver xilogravuras coloridas, com 2 cores, 3 e até 5. Essa aqui é um exemplo de uma xilogravura, vou até afastar um pouquinho. É um exemplo de uma xilogravura feita lá para trás, né? Século XVI mais ou menos. Aqui você está vendo imagens, né, um pouco confusas pelo aquilo que eu falei, a falta de planos, certo? Esse aqui, um monstro, que seria o mal, tá? E as pessoas tentando se afastar deles. A xilogravura na Europa foi muito utilizada na Idade Média. Tá? Era uma maneira mais barata, mais econômica de você divulgar um pensamento através da imagem. Como a gente já viu nas nossas aulas, né? A arte, principalmente a imagem, ela fala. Então,
as pessoas, né, numa época onde nem todo mundo sabia ler nem escrever, o que vai transmitir esses pensamentos, essa forma de pensar, as verdades, as doutrinas da época? A imagem. E a xilogravura, ela era uma maneira muito barata e muito econômica de fazer essas imagens circulares, essas ideias circulares, esses pensamentos circulares. Mais um exemplo aqui, deixa eu me afastar. Sim, mais os exemplos aqui dessas xilogravuras. Acho que aquela xilogravura que eu falei, ela é mais antiga do que eu disse, né? Século XVI não, mais para trás um pouquinho, tá, pessoal? Essas aqui já são um pouco mais modernas, tá? Aqui você tem escritores em dois momentos diferentes, tá, fazendo seu ofício. Essa aqui, uma xilogravura chinesa, não sei se vocês estão conseguindo perceber pela imagem. Tá? E os portugueses trouxeram essa técnica para a gente e no Brasil ela ressignificou, tomou outro significado, outra forma e foi super importante para a cultura para a divulgação das notícias no nosso interior do Brasil. Ela funcionava como se fosse uma espécie de jornal local. Então, os caixeiros viajantes vinham aqui para o Sudeste, pegavam as informações de todo tipo, político, econômico, cultural, fofoca, receita de bolo, né? Todas essas informações. E eles, quando voltavam para o Nordeste, né, para poder vender as mercadorias compradas aqui no Sudeste, eles faziam esses pequenos livrinhos chamados de literatura de cordel, aonde eles divulgavam cada uma dessas notícias. Então você tinha um cordel para economia, você tinha um cordel para política, um cordel para as fofocas, um cordel para pensamentos, reflexões, né? Um cordel para receitas de bolo. E por que tem esse nome de cordel? Porque os caixeiros viajantes colocavam sua mercadoria para poder vender e colocavam esse jornal pendurado em cordas dessa maneira, tá? Com barbante e pregadores. E a capa de um cordel é uma xilogravura. Aqui alguns exemplos e a gente pode perceber a diversidade de assuntos aqui, tá? Aqui Branca de Neve e Sete Anões e por aí vocês estão vendo, né? Geralmente essas xilogravuras para essa literatura de cordel, ela é muito simples, ela é muito pequenininha, tá? Porque a literatura de cordel ela é feita, um momento, a partir de uma folha de papel dobrada em 4 partes. Esse aqui é o tamanho. Então, a xilogravura é feita aqui na capa e o texto nessas 2 folhas, tá? Hoje em dia, esse cordel tem mais páginas, mas antigamente era apenas isso, certo? Tá aqui mais 2 temas de cordel, aula de romantismo em cordel, aula de modernismo em cordel. Professor de português, coloquei isso aqui em homenagem a vocês, tá? Então, vamos resumir o que é uma xilogravura. É a técnica de impressão do desenho talhado na madeira. Foi trazido para o Brasil pelos portugueses. A literatura de cordel foi um meio de comunicação mais importante no interior do Brasil, principalmente no Nordeste. No início, os temas das xilogravuras eram ligados à vida e às crenças das pessoas do interior. Estética das xilogravuras, geralmente na cor preta, mas podendo ter outras cores, desenhos lineares e o uso de texturas. Bom, gente, então por hoje é só e até o próximo vídeo, certo? Beijo!